A luta unificou, é estudante junto com o trabalhador. A nossa luta unificou, é estudante junto com o trabalhador. Em 2019 foi o início. A luta unificou, é estudante junto com o trabalhador. A nossa luta unificou, é estudante Oi pessoal que acompanha a página Hora da Democracia, começando aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais, manifestação do dia 30 de maio em prol da educação pública de qualidade, com investimento, sem corte, sem contingenciamento. Você, cidadão, que está passando agora pela rua Antônio Olim, acompanhe a nossa súplica, acompanhe o nosso reclame. É por você que estamos aqui, é por você, cidadão. Aqui está versando a esperança do nosso país, a esperança da nossa cidade. E em todos estes momentos, o canal A Hora da Democracia esteve junto de vocês, desmascarando as mentiras e informando com qualidade. A Operação Lava Jato tem que acabar. Luiz Inácio Lula da Silva está solto. Depois de 580 dias da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente é colocado em liberdade seguindo uma decisão do Supremo Tribunal Federal que acabou de vez com aquele entendimento de que existe no Brasil, de que é constitucional a possibilidade da execução antecipada da pena a partir da confirmação de condenação em segunda instância. O ex-juiz Sérgio Moro colocou na sentença. Essa é a principal prova, a prova mais robusta que liga o apartamento do Guarujá ao Lula. Uma reportagem do G1 de 2010, que a repórter colheu informações com trabalhadores da obra, que não tem confirmação nenhuma, que não tem mais os e-mails que trocou para confirmar, que a própria reportagem, que é a principal prova de condenação contra o ex-presidente Lula, é contraditória ao que o próprio Ministério Público narrou na denúncia. E em 2020 nós levaremos a luta até eles. 2020 é o ano que nós tomaremos de volta nossa democracia, elegendo representantes progressistas, mandando o fascismo de volta para o armário de onde nunca deveria ter saído. Ficou claro no anúncio da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores que o propósito é construir alianças para lutar, para fazer oposição mesmo, fazer frente mesmo a todos os partidos que sustentam, todos os partidos ultraliberais de extrema direita que sustentam o governo Bolsonaro. O que nós temos este ano é que isso seja construído em bases sólidas, que muitos desses partidos deixem para trás seus interesses pessoais, seus interesses pessoais e internos, e busquem construir essa frente democrática mesmo para impedir o avanço deste retrocesso e defender os interesses democráticos do povo. Não acontecer o que aconteceu em 2018. Venha com a gente nessa luta pela democracia. A hora da democracia é agora. Esse movimento começou e nada pode pará-lo. Não existe uma organização dessa extrema direita. Eles estão todos fragmentados, eles estão todos divididos internamente, eles estão todos fracos institucionalmente. Eles não conseguem construir nada para o Brasil, não conseguem se sustentar no poder a não ser com base
em milícias digitais, em controle de informação e em controle de poder, realmente, e às vezes até mesmo poder violento das milícias armadas que são base de sustento deste governo. Não há organização na extrema-direita. Então, se a esquerda não se organizar, não criar mecanismos para se organizar, para ganhar essa eleição, não foi por causa de força, estrutura e organização da extrema-direita. Lembrando, votam nesta Assembleia trabalhadores em educação da rede estadual em greve, ok? Em regime de votação, os companheiros e companheiras da rede estadual de Minas Gerais que votam pela continuidade da greve por tempo indeterminado se manifestem levantando uma mão e permaneçam com ela levantada para o registro da imprensa. Greve, 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 greve. Ok, obrigada. Os companheiros que são contrários à continuidade da greve por tempo indeterminado se manifestem levantando a mão. Abstenções. Com um voto contrário e algumas abstenções, está aprovada a continuidade da greve por tempo indeterminado da rede estadual de Minas Gerais. Boa noite, navegantes da página A Hora da Democracia. Sejam bem-vindos a mais um Aggressive Monday, só que hoje não é Monday, hoje é Tuesday, então Aggressive Tuesday, porque hoje é terça-feira e eu não consegui fazer essa live na segunda. Nós estamos aqui terça-feira, segunda-feira, trazendo conteúdo para vocês que acompanham a página A Hora da Democracia. Então vocês viram aí o vídeo de divulgação da página, estreando 2020. Este é o ano, a página A Hora da Democracia está comemorando um ano da página. Então este é o ano que nós vamos, de forma mais atuante, lutar para reconquistar nossa democracia, lutar contra as forças do fascismo, trazendo até vocês informações relevantes sobre a democracia, sobre o governo Bolsonaro, mas principalmente sobre as políticas progressistas, os candidatos progressistas das eleições municipais, e defender sempre a pauta progressista e de direitos humanos, de direitos sociais, de direitos dos trabalhadores e de todos os cidadãos brasileiros. Então hoje, vocês viram aí, nós vamos falar sobre a greve, né? Vários trabalhadores de diversos segmentos do Brasil declararam greve recentemente. Nós temos greve dos petroleiros, nós tivemos o início de um movimento de greve dos caminhoneiros, nós temos greve dos professores de Minas Gerais, nós temos greve dos servidores da área de saúde de Minas Gerais. Então nós temos vários trabalhadores lutando em greve por melhores condições de trabalho, lutando contra as reformas contrárias aos interesses dos trabalhadores de diversos governos, do governo do Novo, de Romeu Zema, do estado de Minas Gerais, do governo de Bolsonaro na gestão da Petrobras, ali sob a gestão da coordenação do Ministério da Economia de Paulo Guedes. Então, em todos os âmbitos, está sendo um desastre a administração do governo federal, do governo estadual, dessa nova forma de gestão, contrária aos direitos dos trabalhadores, por uma maior liberalização, que defende
principalmente as influências do capital, dos direitos dos empresários. Então, esses trabalhadores declararam greve e a página A Hora da Democracia apoia e defende a greve desses trabalhadores, a legítima greve, o legítimo direito de estar em greve, de se opor às medidas de repressão, às medidas autoritárias contrárias aos direitos destes trabalhadores. A posição da página A Hora da Democracia é de total e irrestrito apoio a todas as greves de trabalhadores do Brasil. Então, hoje nós temos diversos setores de greves, mas a principal greve, e se você acompanha as notícias pela mídia tradicional, se você acompanha as notícias pela mídia, pela Globo, pela Record, pela SBT, vai parecer que o Brasil não está em greve, mas os trabalhadores estão em greve. Ou vai parecer que essa greve é ilegítima, é para prejudicar o cidadão brasileiro. De forma nenhuma. Essa greve é legítima, essa greve é para defender os direitos trabalhistas importantes para todos os trabalhadores brasileiros, que começou essa guerra contra os direitos trabalhistas lá no governo Temer. O golpe contra a presidenta Dilma Rousseff foi justamente para passar reformas trabalhista, previdenciária contra os direitos dos trabalhadores. E o governo Bolsonaro, o governo do presidente Jair Bolsonaro, dá prosseguimento a essas reformas restritivas de direitos inconstitucionais contra os direitos dos trabalhadores. E pode parecer, se você acompanha pelas mídias tradicionais, que essa greve é ilegítima, que essa greve prejudica os trabalhadores, mas de forma nenhuma. Vou passar aqui para vocês o pronunciamento dos líderes da greve dos petroleiros, da FUP, manifestando as mentiras, contando as mentiras contra as mentiras da gestão de Jair Bolsonaro na Petrobras, que tenta fazer a opinião pública ser contrária a essa greve. Primeiro tenta esconder, primeiro tenta negar que os trabalhadores estão em greve, mas tenta negar a realidade das políticas de austeridade que não funcionam em lugar nenhum. Nós vamos falar já das políticas de austeridade que não funcionaram em país nenhum ao redor do mundo, que só servem para prejudicar os direitos dos cidadãos, e essa gestão foi eleita segundo essa política de austeridade, que não funciona, não é do interesse do trabalhador, não é democrática, não é do interesse do cidadão o prosseguimento dessas políticas de austeridade. Vamos ouvir aí a liderança dos trabalhadores, dos petroleiros em greve. Olá, população brasileira. Um dos papéis sociais da Petrobras é abastecer o mercado nacional com combustíveis a preços justos para a população. Mas essa gestão Castelo Branco não quer mais permitir isso. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, donas de casa, caminhoneiros, estamos abandonados por essa gestão que está capitalizando empresas internacionais e importadoras e prejudicando o povo brasileiro. Enquanto nós, trabalhadores e trabalhadoras, petroleiros e petroleiras, queremos trabalhar para produzir derivados de petróleo a preços justos a partir do aumento da capacidade de carga das refinarias, a gestão Castelo Branco, ela quer vender essas refinarias para nós importarmos ainda mais derivados de petróleo e termos preços altíssimos para o cidadão e para a cidadã. Nós já estamos no 13º dia dessa greve. Estamos buscando uma negociação com a empresa para nós evitarmos as grandes demissões em massa que estão fazendo e para nós evitarmos os preços abusivos do derivado de petróleo que, infelizmente, a gestão Castelo Branco quer implementar para a população brasileira. Estamos buscando cumprir as determinações que o Tribunal Superior do Trabalho nos deu durante essa greve. Queremos trabalhar, cumprir a liminar. Queremos trabalhar, cumprir a liminar. Mas essa mesma gestão não quer permitir que nós assumamos o controle das unidades com os nossos efetivos para nós aumentarmos a carga de produção e reduzirmos os preços desses derivados para a população brasileira.
e querem colocar a culpa de um possível desabastecimento de derivados de petróleo, ou seja, de combustíveis, em nós, trabalhadores e trabalhadoras, petroleiros e petroleiras. Mas na verdade, essa culpa pode ser e será da gestão Castelo Branco, que não quer negociar conosco e quer vender as refinarias para beneficiar importadoras e outras empresas internacionais. Então, nós comunicamos à população brasileira que sim, é possível nós termos um desabastecimento do mercado de derivados de petróleo aqui no Brasil a partir da semana que vem, por conta da intransigência da gestão Castelo Branco, que não quer de forma alguma negociar conosco. Então, cidadão e cidadã, se prepare, abasteça os seus carros, abasteça os caminhões, compre o gás de cozinha, porque sim, infelizmente, eles querem promover de forma premeditada o desabastecimento nacional para culpar a cada um e cada uma de nós que estamos nesse movimento grevista. Defender a Petrobras é defender o Brasil. Então, a greve é legítima. O que a gestão da Petrobras está tentando fazer é manipular a opinião pública para mudar a opinião das pessoas sobre a greve. A greve, e qual que é a realidade da greve hoje? Nós temos 18 dias, há 18 dias, os trabalhadores petroleiros da Petrobras de diversas localidades do país, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, diversos estados de diversas localidades do país entraram em greve. Então estão há 18 dias em greves. Nós temos 21 mil trabalhadores mobilizados nesta greve em 121 unidades de refinarias e unidades da Petrobras ao redor do país, né? O que esses trabalhadores cobram? Eles cobram nada mais do que o cumprimento de um acordo coletivo firmado pela Petrobras e o Sindicato dos Petroleiros e o Sindicato dos Trabalhadores, de que não haveria demissões sem a comunicação, sem a participação do sindicato. A Petrobras se comprometeu, a gestão do presidente Jair Bolsonaro à frente da Petrobras se comprometeu a não promover demissões em massa, demissões sem a participação, sem a oitiva do sindicato. E 2 meses, pouco mais de 2 meses após firmar esse acordo coletivo perante o Tribunal Superior do Trabalho, a Petrobras demitiu em Curitiba mais de 1.000 funcionários. Então esse foi o estopim para se instaurar a greve dos trabalhadores da Petrobras. E há outros motivos que os trabalhadores estão em greve, principalmente porque a gestão do presidente Jair Bolsonaro é de privatizar tudo, e eles vêm promovendo gradativamente a privatização da Petrobras ao arrepio do Congresso Nacional. Já é sedimentado que o Congresso Nacional tem que autorizar qualquer forma de privatização e venda de companhias estatais ou de sociedade de economia mista, como é o caso da Petrobras. E a gestão do presidente Jair Bolsonaro, em uma conduta ainda não apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, vem gradativamente privatizando a Petrobras, ferindo os direitos dos trabalhadores da Petrobras e de todos os cidadãos brasileiros. Uma gestão pública de qualidade e responsável das nossas empresas públicas, principalmente do setor de petróleo, como a Petrobras, que é uma empresa pioneira, é uma empresa de grande relevância internacional na extração de petróleo, é uma empresa
que na gestão do ex-presidente Lula chegou ao ponto de autossuficiência de petróleo. Era uma empresa que, com tecnologia própria, estava iniciando captação de petróleo em águas profundas, algo até naquela época raro em empresas internacionais de exploração de petróleo. Então é uma empresa gigante, uma empresa com um ativo tecnológico enorme, que a gestão do presidente Jair Bolsonaro quer privatizar sob o argumento falacioso de que a privatização vai melhorar e vai atender aos interesses dos brasileiros. Isso é uma mentira que a gestão do presidente Jair Bolsonaro está espalhando para promover privatização, para promover a privatização de recursos importantes nacionais e que não servem a nenhum interesse dos brasileiros. Falaram que a gestão de Pedro Parente, por exemplo, a abertura ao mercado externo, a abertura a acabar com a política de controle de preços da Petrobras, acabar com o controle que a gestão dos governos do PT impuseram à Petrobras, do controle de preço, para que o preço do petróleo atendesse aos interesses nacionais, abaixaria o preço da gasolina. A ideia, o discurso falacioso e mentiroso era de que a abertura ao mercado externo promoveria redução, maior competitividade da Petrobras para reduzir o preço do petróleo. Mentira! A gasolina sobe. E hoje a administração Paulo Guedes traz uma nova mentira. O presidente Jair Bolsonaro tenta jogar nas costas dos estados que reduzir o ICMS vai reduzir o preço da gasolina. Como que os estados, o ICMS é o principal imposto de arrecadação de recursos dos estados. Jogar essa bomba no colo dos estados de forma irresponsável é não saber gestão pública mínima. Os estados vão à falência se abrir mão do recurso do ICMS, que é a principal fonte de receita dos estados. Os estados já com contas precárias. O estado de Minas Gerais, os professores em greve, porque, em tese, a gestão do Romeu Zema diz que não há recursos. Como que o presidente, de uma forma ingênua, de uma forma de um administrador incapaz, toca nas costas dos estados, que é a responsabilidade deles abrirem mão do ICMS para reduzir o preço do petróleo? Eu sou de uma época, muitos que estão me assistindo devem lembrar, do período do governo do ex-presidente Lula, que o barril do petróleo, com a crise da guerra do Irã e do Iraque, com a crise da guerra do Iraque e a crise de 2008, o barril do petróleo chegou a $140 e o preço da gasolina dentro do Brasil era controlado, porque você tinha uma gestão eficiente da Petrobras que atendia aos interesses dos brasileiros, não uma gestão que vincula o preço do petróleo ao mercado externo de forma irrestrita. Se você tem uma empresa de sociedade de economia mista com controle de gestão nas mãos do Estado brasileiro, é porque esse recurso é importante para o Estado brasileiro e é importante que o Brasil exerça seu controle e sua gestão sobre a Petrobras, o que não tem acontecido. De forma amadora, a gestão de Paulo Guedes, a gestão do presidente Jair Bolsonaro vem gradativamente abrindo mão do controle da Petrobras para os interesses externos, numa tentativa de burlar a lei, burlar o Congresso Nacional, burlar o Supremo Tribunal Federal para promover uma privatização sem limites da principal empresa brasileira. E aí, nesse sentido,
os petroleiros entram em greve. E eu já apoiava, e eu já tenho essa perspectiva de apoiar a greve dos petroleiros lá desde 2018. Poucos de vocês vão lembrar que os petroleiros, junto com os caminhoneiros, na crise do preço do diesel, junto com os caminhoneiros, na crise da gestão de Pedro Parente, que era da gestão do ex-presidente Michel Temer, que os petroleiros, junto com os caminhoneiros, entraram em greve. Naquela época, eu não via legitimidade e apoio à greve dos caminhoneiros. Não da forma que foi feito naquela época, atendendo aos interesses dos empresários, atendendo aos interesses de uma política entreguista e que não resolveria, uma pauta que não resolveria o problema do preço do combustível naquela época. Os caminhoneiros fizeram sua manifestação, pararam durante vários dias, pararam literalmente o país, tornaram o país refém daquele movimento, um movimento que na época eu não via legitimidade, não, da forma como foi feita a paralisação da greve dos caminhoneiros, e eu via centenas de pessoas com adesivos, com banners no Facebook, no Instagram, de apoio à greve dos caminhoneiros. Mas também naquele movimento, naquela mesma época, teve o movimento dos petroleiros. Mas como ninguém sentiu, como porque os petroleiros, e aqui lembra o pronunciamento da liderança da greve dos petroleiros deste ano. Eles fazem greve responsável, eles fazem greve priorizando atender os consumidores, porque eles sabem que parar a greve e impactarem na vida do cidadão brasileiro comum não vai surtir efeito nenhum. Eles estão em greve para mostrarem a sua pauta, para reivindicarem seus direitos, mas não para prejudicarem o cidadão. E é a Petrobras que tenta manipular a opinião pública, jogar a opinião pública contra os trabalhadores em greve de forma legítima. Hoje os caminhoneiros tentam um movimento de greve. Tentam de novo um movimento de greve. Ontem, os caminhoneiros do Porto de Santos iriam iniciar um movimento de greve, de reivindicação junto com os petroleiros. Dessa vez, não nas sombras dos interesses da elite e dos interesses políticos dessa elite que quer privatizar os recursos naturais, os recursos brasileiros. Eles rapidamente foram reprimidos. Teve até um incidente da prisão do presidente do sindicato lá dos caminhoneiros do Porto de Santos, Alexandro Viviani. Ele chegou a ser preso na repressão da polícia militar do movimento grevista, foi liberado no mesmo dia, mas chegou a ser reprimido, chegou a ser preso. Então há um movimento de repressão, há uma política de repressão a este movimento dos trabalhadores. Por quê? Porque eles não mais atendem aos interesses da elite e da gestão política, da gestão entreguista, da gestão contrária e antidemocrática aos interesses dos brasileiros. E essa política de repressão e reprimir os movimentos grevistas legítimos em seus direitos, ela é de todas as esferas. É da gestão da Petrobras, que tenta manipular a opinião pública, tenta impedir os trabalhadores de cumprirem as decisões judiciais de legalidade da greve. É do TST, que tomou uma decisão, TST, na presidência de Ives Gandra Júnior, na presidência desse ministro do TST, que já é famoso
pela sua ideia, pela sua ideologia contrária aos direitos dos trabalhadores, e hoje preside o TST, ele toma uma decisão que praticamente inviabiliza a greve dos trabalhadores, exige que os trabalhadores mantenham em funcionamento, os petroleiros mantenham em funcionamento em rodízio até 90%, é uma decisão que praticamente anula o direito de greve, um direito constitucional desses trabalhadores de entrarem em greve. O presidente do TST, que deveria ser um tribunal de defender os direitos dos trabalhadores brasileiros, promove uma decisão contrária a esses direitos. E o STF, na presidência do ministro Dias Toffoli, também ratifica essa decisão do TST, mantém essa decisão do TST e instaura um estado de inconstitucionalidade e ilegalidade. Então você tem um movimento de repressão, um movimento de combate a esse movimento grevista legítimo de todas as instituições do Estado brasileiro, do judiciário, da polícia, da política, da gestão, do executivo, do executivo que tenta barrar e tenta esconder, tenta manipular a opinião pública contra esse movimento grevista. E é uma notícia que saiu hoje, agora, pouco antes de eu iniciar essa live, é que os trabalhadores da Petrobras conseguiram uma importante vitória no TRT do Paraná. O tribunal suspendeu, até uma decisão posterior, suspendeu temporariamente a demissão dos 1.000 funcionários que foram sumariamente e contrário em descumprimento, em desacordo ao acordo coletivo firmado pela Petrobras e o Sindicato dos Trabalhadores Petroleiros, o TRT suspendeu a demissão desses 1.000 funcionários, aquilo que deu origem a essa greve, suspendeu. Então, hoje, os trabalhadores tiveram essa vitória parcial, isso ainda vai ser discutido nos tribunais. A FUP, que é a entidade que está representando esses trabalhadores em greve, ela diz que vai até as últimas instâncias, vai manter a pressão jurídica, vai recorrer dessas decisões, desses absurdos jurídicos que estão acontecendo contra os trabalhadores da Petrobras e da Petrobras que estão em greve. Também nós temos greve. Aí um abraço para o Clóvis aí entrando na live. Nós temos outros que passaram aqui pela live, o Ademar ali parece que passou aqui pela live, Nayara Sayuri, a Marina. Um abraço a todos que estão assistindo a minha live. Só para concluir, aqui eu já estava quase esquecendo, a ABJD, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ela divulgou hoje uma nota, até compartilhei aqui um pouco antes da live na página Hora da Democracia. A ABJD é uma Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a associação que eu sou associado, eu faço parte dessa associação. Ela divulgou uma nota contrária às decisões do TST e do Supremo Tribunal Federal, né, do ministro Ives Gandra Filho e do ministro Dias Toffoli, contrária, que basicamente restringe e de forma inconstitucional, de forma arbitrária, reprime o direito de greve dos trabalhadores da Petrobras. Então a ABJD, importante atuação dessa associação na defesa dos direitos fundamentais, na defesa da nossa democracia. Também saiu uma notícia que o sindicato da FUP, os trabalhadores, vão se reunir com uma associação internacional, uma associação de juristas internacional para exporem as ilegalidades, os abusos, as arbitrariedades que têm sido cometidas contra os trabalhadores em greve
e isso é muito importante, que tenha repercussão nacional, que as pessoas se posicionem, que as pessoas manifestem apoio, porque são trabalhadores que estão lutando por direitos trabalhistas e contra a arbitrariedade de um governo que coloca em pauta políticas para reprimir, para cercear, para restringir direitos dos trabalhadores. Então aí um abraço, fica a nota aí da ABJD, contrária a essas arbitrariedades dos tribunais superiores que tomaram contra os grevistas, e também fica aí o nosso apoio da Página Hora da Democracia, e um grande suporte que essas organizações e essas entidades, um grande apelo que essas organizações e entidades se manifestem em apoio à greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros, dos petroleiros e todas as greves que estão acontecendo no Brasil neste momento. Nós temos em Minas Gerais também, o Brasil está em greve. Nós temos em Minas Gerais greve dos professores contra a gestão de austeridade, a política de austeridade do governo estadual de Romeu Zema. Os professores do estado de Minas Gerais declararam greve e principalmente o fundamento da greve é que ao mesmo tempo em que essa gestão prega políticas de austeridade, prega que, entre aspas, defende que os professores deveriam fazer sacrifício, essa gestão deu um aumento de 41,7% às categorias dos policiais do estado de Minas Gerais, dos policiais militares e dos policiais civis. Todas as categorias, todos os servidores merecem um tratamento digno, salários dignos, mas se você não pode, ao mesmo tempo que dá aumento a uma categoria, exigir sacrifício de outras, porque todas as categorias de servidores públicos são importantes. E aí, mostra a cara dessa gestão naquela frase do Paulo Guedes, que chamou e deu uma repercussão negativa enorme, que chamou os servidores públicos de parasitas. Uma pessoa que responde a processo, responde a inquérito por fraude na gestão de fundos, está à frente do Ministério da Economia e não tem tido a capacidade de colocar em prática aquilo que prometeu em campanha, uma gestão eficiente, uma gestão que promovesse o controle fiscal, promovesse a melhora da economia. Nós vemos a economia sendo destruída pouco a pouco, alta do dólar, alta da bolsa de valores, um movimento de bolha, um movimento que não é sustentado por um crescimento real da economia, desemprego alto. Se o desemprego não está alto, você tem um crescimento do trabalho informal. Então, é uma gestão que exige de um lado sacrifício, mas que não corta em si, não promove o auto-sacrifício, não promove o que prometeu nas urnas. Isso é uma fraude eleitoral. Eu sou de defesa de uma política que não defende essas políticas de austeridade. E por que eu não defendo essas políticas de austeridade? Em todo lugar do mundo em que se promoveu e se defendeu política de austeridade, foi às custas de direitos das parcelas da população mais frágeis e mais precarizadas. Foi às custas dos direitos dos trabalhadores, foi à custa dos direitos dos cidadãos de classe média baixa, que não tem condições de arcar com o mínimo de uma condição de vida digna. E essas políticas de austeridade pregam o controle, pregam só políticas que vão serem mantidas às custas dessas pessoas, desse segmento da sociedade mais fragilizado, não da elite. A elite nunca faz sacrifício. E essas políticas de austeridade não funcionaram na Grécia na época da crise de 2008, não funcionou em Portugal, não funcionou na Espanha, tanto é que Portugal e a Espanha e a Grécia elegeram políticos de esquerda
para assumirem o controle do país. Em Portugal, o governo de esquerda controla o país até hoje. Na Espanha também, uma política de esquerda. As políticas de austeridade não deram solução a nenhum momento de crise. Os países nórdicos em crise adotaram políticas que fossem para salvar o povo, salvar a população, não salvar os bancos, não salvar os banqueiros, a elite, os donos de banco, os donos de fábricas grandes, os mega empresários. E nós estamos seguindo um caminho de uma política que não deu solução em nenhum lugar do mundo. A Grécia é o maior exemplo. A Grécia, em 2008, estava em plena guerra civil, um país ocidental, um país da Europa, um país central da Europa, em plena guerra civil, em um levante popular contra as políticas de austeridade. A França, 2 anos atrás, a França em levante contra as políticas de austeridade. Em nenhum lugar do mundo, política de austeridade dá solução ao problema. Na América Latina, Argentina, em uma eleição contra uma gestão liberal de austeridade, que não deu solução à crise na Argentina, elege no ano passado um governo de esquerda. Chile, em movimento de manifestações populares contra a política de austeridade, contra a política liberal. Política de austeridade, pedir sacrifício de uma categoria. Os professores de Minas Gerais recebem abaixo do teto, abaixo do piso nacional dos professores, enquanto o Maranhão paga 6 vezes o piso, não 6 vezes, 3 vezes, está chegando 3 vezes o piso hoje, está um pouco mais de R$2.000. O Maranhão consegue pagar o salário dos professores de 6 mil. Minas Gerais não consegue. Minas Gerais é um estado menor que o Maranhão? Não é um estado menor que o Maranhão, mas a escolha política da gestão que prioriza determinadas áreas por interesse eleitoreiro, porque sabe que está chegando eleições municipais e tem interesse em eleição. É algo que a gestão do Romeu Zema não defendeu que não ia fazer na campanha eleitoral. Uma fraude eleitoral, o que eles estão fazendo? Uma fraude eleitoral. E aqui os parabéns, não posso deixar de dar os parabéns para a deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT, que lidera, que dá total apoio. Ela é do representante do movimento dos professores. Ela, no vídeo que eu passei no início dessa transmissão, é ela liderando aquele movimento dos trabalhadores, dos professores em greve. Então, o agradecimento e o apoio, a nota a Beatriz Cerqueira, que lidera esse movimento. Então, a realidade do Brasil é que nós temos uma realidade de uma gestão que não está cumprindo o que propôs nas urnas, não está cumprindo uma gestão de estabilidade econômica, não está cumprindo uma recuperação econômica. A recuperação econômica que eles estão divulgando é baseada em dados e informações tendenciosas para manipular a opinião pública favoravelmente a essa gestão. Uma melhora da economia sustentada por uma alta de uma bolsa de valores que não representa uma melhora significativa na realidade econômica, é uma bolha econômica, não é recuperação econômica, é uma bolha econômica insustentável, prestes a explodir, que a gestão já está percebendo. Por que você acha que o Paulo Guedes está tão agressivo para defender o dólar alto? Ninguém, se você brigasse durante a campanha, ia falar, não, essa gestão vai diminuir o preço do dólar. Quem elevou o preço do dólar, quem elevou o preço do combustível foi a gestão da Dilma. Mas não foi. E você elege uma gestão que não consegue colocar em prática sua política, porque não é própria, não é... A política de gestão do Paulo Guedes
ela só pode ser colocada em prática em uma circunstância, em uma ditadura. E este é o maior risco. Por isso que nós temos que dar total apoio aos movimentos grevistas e defender esses movimentos de luta agora. Porque eu falo isso desde a eleição. A política que foi eleita, a política econômica de Paulo Guedes, ela só pode ser colocada em prática em uma única situação política. Na democracia ela não é colocada em prática. E ela não é colocada em prática porque ela é antidemocrática. Ela é contra os direitos dos cidadãos. Ela é contra os direitos dos trabalhadores. Porque ela exige sacrifício desses direitos para ser colocada em prática. Ela exige esse sacrifício. Não é uma exigência temporária. É elemento, é a essência da política econômica de Paulo Guedes, que seja feito esse sacrifício. E não temporário, de forma permanente. É o corte desses direitos que é a essência da política econômica de Paulo Guedes. Desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu, que eu comecei essa página, eu falo isso aqui para vocês. É a essência da gestão da política econômica dele, que seja cortado esses direitos trabalhistas. Não é uma exceção, não é uma excepcionalidade. Vamos aqui dar uma olhada nos comentários aqui, mais uma vez, aí o Clóvis comentando, era das teralogias jurídicas. A greve é um direito inalienável dos trabalhadores. É isso mesmo. Nossa Constituição que ela foi a mais democrática, ampliou mais os direitos dos trabalhadores, ela previu o direito de greve. E fica a cargo dos trabalhadores a decisão de conveniência e oportunidade de instaurar a greve. Não é do patrão, não é do judiciário. O critério, estabelecer o critério de conveniência e oportunidade das greves é dos trabalhadores. Aqui, semana passada, eu fiz o especial 40 anos do PT, mostrei como a origem do Partido dos Trabalhadores é em movimento grevista, dos movimentos dos operários do ABC paulista, e como eles foram duramente reprimidos pela ditadura militar. Por quê? Porque a lei na ditadura militar era para reprimir movimento trabalhista, era para reprimir movimentos grevistas. Como eles foram duramente reprimidos pela greve, por estarem em greve. Na democracia isso é impensável. E a nossa Constituição, que ainda está em vigência, apesar de toda a tentativa de reprimi-la, de colocá-la embaixo do pano, nossa Constituição, que ainda está em vigência, ela defende, ela garante os direitos de greve dos trabalhadores. E defender isso é defender que nós permaneçamos em uma democracia. Porque a partir do momento em que nós permitimos que o judiciário decida a conveniência e a oportunidade do direito de greve, a partir do momento que nós deixamos a cargo do judiciário decidir e prender, a cargo das autoridades executivas, das autoridades policiais, prender grevistas em movimento legítimo, sem justa causa, sem nenhum fundamento idôneo para aquela prisão, só com o interesse de reprimir e suprimir a greve, a manifestação dos trabalhadores, nós estamos em uma situação de exceção democrática. Nós não estamos mais em um Estado democrático. Se eu estou aqui falando com vocês em uma página que eu dei o nome, e não de forma aleatória, não de forma impensada, que eu dei o nome de A Hora da Democracia, é porque a hora de defender todos esses movimentos e defender o nosso Estado democrático é agora. Então, fica aí de novo o convite para vocês curtirem, compartilharem a minha transmissão, ajudarem a divulgar a página A Hora da Democracia. Vou apresentar aqui para vocês de novo
mais uma vez, desde a semana passada eu iniciei a promoção de um sorteio do livro. O sorteio vai ser aqui no Aggressive Monday, no dia 23, aqui para vocês. Então é isso que eu queria, que eu trouxe para vocês hoje sobre a greve dos trabalhadores. Importante defender e apoiar este movimento dos trabalhadores. A página Hora da Democracia apoia e vai aqui sempre defender e compartilhar com vocês as principais atualizações sobre este movimento grevista, até nós termos os direitos dos trabalhadores plenamente garantidos por todos, pelo Judiciário, pelo Executivo, pela gestão da Petrobras, pelo Ministério de Paulo Guedes e pela Presidência da República. E a todos os outros trabalhadores em greve, aos professores de Minas Gerais, minha mãe é professora em Minas Gerais, aqui no estado de Minas Gerais, total apoio à greve dos professores de Minas Gerais também, contra essa política de austeridade do governo Romeu Zema, contra essa política de austeridade que exige sacrifício de alguns servidores, mas dá benefícios a outros. Todos os servidores são iguais, todos os servidores merecem direitos iguais, total apoio à greve dos professores de Minas Gerais também. Vou ficando por aqui nessa live. Obrigado a todos que assistiram, a todos que estão assistindo a live gravada que está disponível no YouTube. Se você está assistindo no YouTube, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Se você está assistindo no Facebook, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva também. Curta também a página A Hora da Democracia no Facebook para não perder nenhuma live. Volto aqui com vocês amanhã. Essa semana não vai ter o especial eleições norte-americanas, porque a próxima primária do Partido Democrata vai ocorrer sábado, agora sábado já dentro do carnaval. Aí eu volto a falar com vocês. Na semana que vem, na quarta-feira de cinzas, eu volto com uma live sobre a primária de Nevada do Partido Democrata no especial eleições dos Estados Unidos. Então, como não vai ter especial eleições dos Estados Unidos essa semana, amanhã eu faço especial eleições brasileiras, porque aí a partir de quinta já não vai ter mais live aqui no canal. Segunda não tem Aggressive Monday, porque é segunda de carnaval. Eu volto com vocês quarta-feira que vem para o especial eleições norte-americanas. E amanhã especial eleições brasileiras, eu vou falar aqui sobre já os já anunciados ao redor do país, que eu já tenho conhecimento, que já foram noticiados, os principais pré-candidatos progressistas a prefeituras, as prefeituras municipais de principais cidades ao redor do país. Amanhã, não perca o especial Eleições Brasileiras. Grande abraço e até amanhã.